Boa tarde, galera esperta. Galera, então é o seguinte, a gente vai ver agora um tópico chamado radioatividade. Radioatividade, certo? Então, a radioatividade, ela tem altamente complexa, por quê? Porque nós temos a química quântica, nós temos a física moderna, temos fatores que vão entrar até na biologia, né? Na história em si. Então, o termo quântico ele é extremamente complexo e muito abrangente. Então, no caso aí, nós estamos colocando William Holton, né, a descoberta do raio-x, né, a revolução científica. O que seria o raio-x? É o que nós vamos chamar de o quê? Da radiografia, da chapa chamada, certo? E o raio-x? Raios eletricamente neutros e invisíveis que atravessam papel, madeira e finas lâminas de metal. Você vai ver mais adiante que isso também vem em forma de ondas eletromagnéticas, certo? Bem, aqui nós temos os espectros eletromagnéticos, que isso aqui é mais estudado quando você vai ver a parte de modelos atômicos, e na física moderna também. Os modelos atômicos seria o quê? Nós temos esse modelo, as raias espectrais, nós podemos ver isso em Bohr, tá? Podemos ver isso em Bohr. É o modelo atômico. Rutherford Bohr pode ver também essas raias espectrais lá. Assim também como o Sommerfeld. Tudo bem? Bem, a radioatividade, nós temos Henri Becquerel, o estudo da luminescência e descoberta de emissões espontâneas diferentes de raio-x. Então você viu que raio-x, né, que nós chamamos agora de chapa, né, radiografia, e o que seria essas emissões espontâneas? Seria alfa e beta. Tá? Alfa e beta. Nós temos aqui, como você está vendo, nós temos a fluorescência e temos a fosforescência. O que seria a fluorescência? Fluorescência, por exemplo, nós temos uma tinta, como está colocado para ti aí? Está colocado para ti uma placa, essa placa, tá? Está colocada essa placa para ti, que quando você vem tá, na estrada, que a luminosidade do teu farol bate, ela fica bem visível. Ela vai, no caso, fluorescer, né? Você consegue ver nitidamente. Então, isso seria fluorescência, uma tinta também. E no caso, a fosforescência significa até que eu posso ter, por exemplo, o elemento neon. Tá? Já viu aquelas pulseiras que o cara coloca nas festas e colocam no pulso do cara? Significa o quê? Com o tempo aquilo vai desgastando, com o elemento químico. Aquilo, no caso, seria uma fosforescência, tá? De um elemento neon, no caso neônio, que é a luz de neon. Só que nós temos também a bioluminescência, que é um caso já bioquímico, ou biofísico, como queira, que no caso seria a luminosidade por exemplo, do vagalume. Tá? Mas são outros aspectos que a gente vai estudar mais adiante. Natureza radioativa. Nós temos aqui, olha, a Marie Curie, né? O uso do termo radioatividade, que ela conseguiu trabalhar a radioatividade em si, com o marido dela, Pierre Curie, e a descoberta do polônio, que ela ganhou o segundo prêmio Nobel dela. A diferença entre radioatividade e raio-x. Raio-x, produzidos quando uma substância, o gás, é bombardeada. Então ela vai sofrer no caso, vai sofrer uma reação. Então o raio-x é um processo que não é espontâneo, não ocorre naturalmente. Precisa de uma força atuante para que venha a acontecer. Já a radioatividade é um processo totalmente espontâneo, ocorre naturalmente. Tudo bem? Aqui nós temos um breve histórico, nós temos o Pierre e a Marie Curie. Né? Temos o Henri Becquerel e o William Holton. Nesse caso aqui, o Becquerel foi talvez o precursor da radioatividade, e a Marie Curie e o Pierre Curie ganharam o primeiro prêmio Nobel juntos. É a única mulher que tem 2 prêmios Nobel no mundo. Aliás, existem 2 pessoas que têm 2 prêmios Nobel, que é o Linus Pauling e a Marie Curie. Só esses 2. Tá? Sendo que das 20 cabeças pensantes, maiores cabeças pensantes de todos os tempos, a Marie Curie é a única mulher, né, que está nessas 20 cabeças. Ela, no caso, ela foi muito discriminada porque a mulher não podia assinar. A sociedade é machista, imagina naquela época. Não podia assinar, só que o marido dela fez, já que ela tinha feito praticamente todo o trabalho de cálculo, né?
trabalho de estudos um pouco mais apurados, e ele concedeu, permitiu que colocassem o nome dela, né? E ganhou o prêmio Nobel, ela tinha 80% de participação. Só que logo depois, ela teve depois do falecimento do marido dela, ela teve um caso com um professor, começou a namorar, tem um caso com um professor da universidade, também cientista. E a sociedade totalmente discriminou ela, totalmente, a sociedade científica colocou ela abaixo de zero, né? Mesmo assim, ela conseguiu ter um outro prêmio Nobel, mesmo lutando contra toda uma sociedade machista. A explicação da radioatividade diz às pessoas que tudo está na lei, né, da relatividade, de Albert Einstein, outro fantástico também, que se tivesse vivido um pouco mais, talvez teria chegado até o terceiro prêmio Nobel. Dizem que ele está entre as 3 cabeças mais pensantes de todos os tempos. Não é? Aí ficaria ele e o Steve Hawking, não sei. Não é? Isso a área de exatas coloca, não sei se a área de humanas coloca de uma outra forma. Radioatividade. Radioatividade. A radioatividade está voltada para os fenômenos relacionados com o núcleo atômico, ou seja, a estabilidade do núcleo. Tá? Formação de outros núcleos acontece no núcleo. Tá? Vai tudo para o núcleo. Tá? E do núcleo que ele vai sofrer transformações. A reação nuclear é o processo no qual o núcleo de um átomo sofre alguma alteração. Então, radioatividade, a alteração é todo no núcleo, certo? E a reação nuclear é o núcleo que vai formar núcleos menores ou maiores. Aí eu tenho nuclídeo, tá? Nome dado a um núcleo caracterizado com número atômico e número de massa. Ou nucleotídeos, como queira, ele é colocado para ser um elemento que tenha massa e tenha um número atômico. Radioisótopo, núcleo emissor de radiação. É aquele núcleo que vai ter radiação alfa, beta ou outra, né? Ou no caso, emissão alfa ou beta. Ou no caso, sofre algum outro tipo de reação. Aqui nós temos as partículas subatômicas, próton, nêutrons e elétrons, sabe que não são só esses, tem muitas partículas subatômicas. Carga, a natureza positiva do próton, a natureza do nêutron, então, como diz, é zero, é neutra, e a natureza do elétron é negativa. A massa do próton é 1, a massa do nêutron é muito semelhante à do próton, simbolizou-se como 1 também, só que a massa do elétron não é zero aí, tá? Colocou-se zero aí, mas não é zero. É 1 dividido por 1836, ou 1838, ou 1840. Vai aparecer isso nos livros. Então é 1 dividido por, como colocar 1840? Então vai dar 0,00 alguma coisa. Tá bom? Mas não é zero. Aí está a simbologia de cada um deles. Aí nós temos aqui símbolos utilizados para você trabalhar na radioatividade. Alfa, olha só, é a letra alfa com 4 na massa e 2 no número de prótons, o número atômico. Beta é a letra grega também, tá? Que tem 0 na massa e menos 1. Menos 1 significa ganhar. Gama, eu tenho 0 e 0 na massa. 0 na massa, 0 número de prótons. Neutrino, 0 e 0 também. Positron, 0 e 1. Radiações alfa, beta e gama. Olha só, a radiação alfa, ela tem símbolo, como você já viu, 4 a massa e 2 o número atômico. Penetração é baixa. Por que a penetração da alfa é baixa? Porque ela tem apenas 5% da velocidade da luz. Então, das 3, ela tem menor velocidade, então vai ter o menor poder de penetração. A ionização é capturar espécies. Quem tem menor velocidade tem maior poder de capturação. Tá bom? E o desvio vai ser o quê? Vai ser pequeno. Vai ser pequeno porque tem uma velocidade pequena também. A beta, a simbologia 0 e menos 1, tá? Tem penetração o quê? Alta, já vai fazer estragos à saúde humana. Tá? O poder de ionização também é médio. Ela tem em torno de 90% da velocidade da luz.
Então, quanto maior a velocidade, maior o poder de penetração. E o desvio dela vai ser o quê? Grande. Tá? A velocidade vai ser bem alta. Já gama, quando eu estou vendo a simbologia 0 e 0, a penetração é altíssima porque ela apresenta a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Então o poder de penetração vai ser altíssimo. Quanto maior o poder de penetração, menor o poder de ionização, que é a captura, tá? Baixa. E o desvio? O desvio não acontece porque ela é desprovida de massa, tá? E de número de prótons. Agora nós temos aqui as duas leis da radioatividade, a primeira lei e a segunda lei. A primeira lei, que é a lei de Soddy, diz para ti o seguinte, olha só, quando a emissão alfa, quando você emitir a emissão alfa, que é 4 a massa e 2 o número atômico, você vai diminuir o novo elemento formado, tá? Vai ter número de massa 4 unidades a menos e o número de prótons 2 unidades a menos. Olha aqui como está no teu slide. X é A e Z, não é isso? Então X, A e Z. Se eu colocasse o número de a emissão alfa, eu vou diminuir 4, olha só, 4A menos 4. Vamos colocar um exemplo para ti aqui. Se eu colocasse, se esse X aqui fosse o cálcio, que a massa dele é 40 e o número de prótons é 20, e eu colocasse uma emissão alfa, eu vou formar um novo elemento, tá? Só que o novo elemento que eu vou formar, digamos, cálcio, que a massa é 4 e o número de prótons é 20. Como eu vou colocar uma emissão alfa, eu vou subtrair 20 a massa menos 4, que está em cima. 20 menos 4 daria quanto? 16. Quer dizer que o novo elemento formado vai ter massa 16. E o número de prótons, o número atômico que está embaixo? No caso, cálcio seria 20. 20 menos 2 do alfa dá quanto? 18. Tá? Então, eu teria aqui no caso, perdão, a massa aqui é 40. 40 menos 4 daria 36, o novo elemento. E o número atômico embaixo daria quanto? 18. Então, sempre você vai subtrair 4 unidades da massa e 2 unidades do número de prótons. A segunda lei da radioatividade é a lei de Soddy-Fardiance-Rousseau, que é a lei beta, tá bom? Olha só, colocou-se aí W, A e Z. Né? A, o número de massa, e Z, o número atômico. E eu coloco uma emissão beta. Só que a emissão beta ela é desprovida de massa, não tem massa, então não adianta. Você pode colocar 30 emissões beta que o núcleo vai continuar com a mesma massa do elemento formador. Só que esse menos 1 significa que vai aumentar o quê? Uma unidade no número atômico. Vamos pegar aquele exemplo? Coloquei agora há pouco. Digamos que na emissão, eu vou colocar a emissão beta, o elemento é o cálcio, que a massa dele é 40 e 20. 40 massa e 20 número de prótons. Se eu coloco uma emissão beta, né? A beta na massa não é zero? Então vai ficar 40 mais 0 vai dar quanto? 40. Mas se eu pegar agora o número de prótons, o número atômico que está embaixo, que é o Cz, que eu falei para ti, cálcio tem número atômico 20. 20. Só que não tem 1 aí embaixo? Na alfa subtrai. Na beta o quê? Soma. Ficaria 20 com mais uma unidade, daria quanto? 21. Então, o novo elemento formado seria 40, a massa, e 21, o número de prótons. Ah, e se eu tivesse 3 emissões beta, somaria 3 unidades. Está aqui, então, as emissões radioativas. Como acontece? Olha só. Tá vendo aqui a emissão beta de cor azul? Ela está no polo positivo. Pô, então se ela está no polo positivo, sofreu esse desvio para o polo positivo, então a emissão beta é de natureza o quê? Negativa. Natureza negativa. Olha a emissão alfa, que está de verde. Nota bem que ela está sendo desviada para, no caso, para o lado negativo. Por quê? Porque os opostos se atraem. Não é isso? Então, alfa é de natureza positiva e beta é de natureza negativa. E a emissão e a radiação alfa, que está de vermelho, não sofreu desvio, porque ela é desprovida do quê? De massa. Desprovida de quê? De prótons, ok? Aqui é o poder de penetração que cada uma delas tem, certo? Alfa, beta e gama.
E pode atravessar o ser humano, pode causar sérios danos à saúde humana. Sérios danos mesmo. Até o teu pequeno celular que está ali, né, que tem emissão alfa, mas, como a gente sempre fala, o celular você não usa uma vez, você usa 365 dias. E tem gente que dorme com o celular. Então, isso vai causar sérios danos mais adiante. Na aula, na aula vindoura, a gente coloca algumas coisas sobre isso. Aqui é a música do Bob Marley, entendeu? Que retrata bastante sobre a questão da radioatividade, tá? Que quero que você leia com bastante atenção, que a letra é muito bonita. Um símbolo da paz em si. O tempo parou. Para quem? Para Hiroshima. Por que o tempo parou para Hiroshima? Porque ela foi dizimada. Hiroshima e Nagasaki foram dizimadas na Segunda Guerra Mundial por uma bomba atômica, certo? Até hoje, né, o solo está contaminado, mudança do código genético, crianças nascendo sem braços, sem pernas, sem olhos, né? Cabeças pequenas ou cabeças muito grandes, órgãos maiores, órgãos menores, tipo uma perna maior que a outra, ou seja, mutações. Aplicações militares, claro, só foi acima disso, né? Que a gente só vê a radioatividade como sendo um processo de destruição, e não é bem isso. Né? As grandes nações, vamos citar, vocês sabem, né, pela história, quem foi o primeiro ato de terrorismo. Que o reator nuclear é de extrema importância, porém nós temos que saber controlar, já que a energia, controlar não, saber fazer, já que a energia nuclear, uma vez vazada, ela não tem controle. Fissão nuclear. Olha o que diz fissão nuclear. Vai ficar no slide para você ver bacaninho, tudo isso direitinho. Mas tu entende por fissão. Fissão, o que é a fissão? Rompimento. Rompimento. Então, o que seria a fissão? A fissão nuclear é quando eu tenho um núcleo grande, tá? Que vai formar núcleos menores. Núcleos menores. Então, isso é fissão. Um núcleo grande que vai formar núcleos menores. Certo? Núcleos menores. Isso é fissão. Tá tudo para você aqui colocar, para você ver bem direitinho? Olha só, a bomba atômica é um processo de fissão. Núcleos grandes formando núcleos menores. Destruição em massa. Poeira das estrelas também é um processo de fissão. Núcleos grandes que vão sofrer transformações e vão formar núcleos menores, que é a poeira cósmica, a poeira das estrelas. Agora, se a fissão é o rompimento, o que é a fusão? É a união. União. Então, o que seria a fusão? Seriam núcleos pequenos que vão formar núcleos maiores. Fissão. Núcleos grandes que formarão núcleos menores. Fusão. Núcleos pequenos que vão formar núcleos maiores. É a formação do hélio. Como está vendo tudo aqui. Então, não vai passar batido nisso. Entre fissão e fusão. Bomba de hidrogênio é um processo de fusão. Acidentes nucleares como usinas nucleares, também é um processo de fissão, que nós temos várias desse tipo aí. Consequências desse vazamento nuclear, né? Como aconteceu no Japão, como aconteceu na antiga União Soviética, né? Chernobyl, que até hoje o solo está contaminado com radiação. Perigo radioativo. Né? No Brasil nós temos Angra, no Rio de Janeiro, e reservas de urânio no Brasil. Minas Gerais tem bastante, que está sendo extremamente cobiçado. Né? O Brasil tem o poder do minério, porém ainda não tem o poder da tecnologia. Aplicações da radioatividade, você só viu em destruição, por enquanto. Né? Mas nós temos a radioatividade aplicada para o bem. Nós temos a radioatividade aplicada na vulcanização de pneus. Nós temos ela em anúncios de neon, certo? Nós temos ela aplicada na medicina, por exemplo, as famosas chapas, né? A radioatividade em si. Nós temos a questão da arqueologia, trabalhando com carbono 14, que determina o tempo, né? O tempo daquela substância. Nós temos também ela trabalhando com conservante,
né, como conservante ou como fertilizante. E assim que também na medicina, como temos a bomba de cobalto, que já é pouco utilizado, a quimioterapia, a radioterapia. Tá, a aplicação da radioatividade, como você está vendo, olha só. E aqui a datação do carbono 14, que é aquela que determina o tempo, né, como nós falamos agora há pouco. Então, pessoal, radioatividade, basicamente vamos trabalhar com isso. Claro que faltou falar um pouco sobre cinética radioativa, que a gente fala na próxima aula. Mas primeiro temos que resolver exercício. Tudo bem, galera? Fiquem com Deus. Valeu!